Então, hoje é o dia 18 de fevereiro de 2024. É nossa aula do Revalida. Então, hoje é a nossa aula do Revalida da Rede Cristalina. O que é o Revalida? É um curso intensivo, onde nós vamos rever todos os conceitos do curso, desde o início, a apresentação, até a parte final, de uma forma assim, bem absorta, bem compactada, tá? E depois vocês vão ter acesso também à sala de aula, onde a aula está, o curso inteiro está gravado, que é uma atividade que nós fizemos criando um avatar do zero e passando por todos os processos da rede cristalina. Então, recomendo que vocês entrem lá na sala de aula, que vocês vão ter o acesso lá no link. Então, dentro da salinha do Revalida, tem um link para a aula, o curso Rede Cristalina. Vocês podem fazer o curso. O certificado de vocês já vai ser emitido depois que vocês fizerem esse curso. Mas vocês ainda vão ter aí pelo menos uns 6 meses para poder assistir o outro curso, que é para degustar mais devagarinho, fazer experiência, tá bom? Porque hoje é um curso bem apanhado. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa linda rede cristalina, e hoje eu estou aqui com uma série de cristais aqui atrás de mim, exatamente para fazer reverência a essa mesa tão linda, maravilhosa, que eu digo que é a mais simples de todas, porém é a mais difícil, porque ela se chama a mestria. Ela é aquela mesa que nos convida a olhar para dentro. E olhar para dentro pode ser muitas vezes desafiador, como é. Mesmo trazendo como conceitos em uma rede, em uma mesa psiônica, o nosso processo de defesa, né? E a resistência que nós temos de olhar para dentro é sempre bastante grande. Então, parabéns a vocês que insistiram na rede cristalina, e agora vai que vai, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, né, da matriz. O que tem por trás da rede cristalina? Então, nós temos uma linda mesa maravilhosa, azul clara, mas o que tem por trás dela? Quais são as coisas que eu aprendi? Quais são as técnicas que eu usei, experimentei, me formei, me especializei para poder acrescentar como uma ferramenta na rede cristalina? Porque nós olhamos ela linda assim, mas nós não sabemos o que, às vezes, trava exatamente isso, o fato de nós não sabermos como aquilo funciona, a sensação de insegurança. Então, vamos olhar um pouco para a estrutura, para saber o que a Régia colocou aqui atrás, por que isso funciona, quais são esses mecanismos, né? A primeira coisa que vocês vão usar muito com a rede cristalina é programação neurolinguística, que é PNL, que é aquela técnica, né, que fala sobre como verbaliza os seus conteúdos do inconsciente. Existem várias técnicas que nós aplicamos para trabalhar uma série de traumas, tratamentos rápidos, tá? Então, programação neurolinguística. Eu sou practitioner em PNL, sou master também e sou professora também de PNL. Não dou curso, mas tenho formação também. Então, o PNL é uma das técnicas que eu uso, não só na rede cristalina, em todas as mesas. Vai falar, mas como é que aplica essa técnica? Que técnica é essa? Gente, não é algo que vocês precisam necessariamente fazer, mas para quem conhece, né, identifica. Onde eu uso a PNL aqui? Nós usamos muito em quesito submodalidades, que é uma técnica da PNL, onde nós olhamos o que está por trás do que nós pensamos e conseguimos mudar esse registro. Usamos também os conhecimentos adquiridos com os cristais, com os sólidos platônicos. Então, a apometria, também sou formada em apometria, então, graças a esses conhecimentos, eu consegui criar esses mecanismos na mesa, tá? Não que vocês tenham que fazer isso, gente, apenas para entender quais são as técnicas que estão sugeridas, né? Que nós aplicamos dentro da rede cristalina. Outra coisa que a gente usa muito é a visualização criativa. É aquela capacidade que nós temos de imaginar. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil. As pessoas têm um pouco de receio de imaginar ou de acreditar no que estão imaginando. Nesse momento, quando nós falamos de visualização criativa, que é uma técnica muito poderosa, eu venho trazer ela de uma forma muito simples. Eu peço que vocês chamem a criança de vocês, a menina ou o menino que tem dentro de vocês,
a inocência da criança que brinca do faz de conta, que monta casinhas, que monta castelos, que monta verdadeiros, sei lá, universos, né? Interage naquele universo com os movimentos, né? Vocês vêem uma criança brincando de casinha, de carrinho, de estacionamento, de cavalinho, fazendinha, tudo aquilo é um universo e aqueles objetos são os que representam aquilo que ele está vivendo. Então, a visualização criativa é isso, é vocês chamarem a criança para poder trabalhar a inocência sem o julgamento, tá? Uma das coisas também que eu acredito bastante, que na época que eu fiz a rede cristalina, eu estava estudando bastante, é sobre a rede magnética, segundo o Cryo. Então, hoje nem tanto, mas na época eu via bastante Cryo e fazia tudo muito sentido para mim. Então, esses conhecimentos foram meio que se organizando assim na minha cabeça para conseguir fazer essa cola da rede cristalina. E uma das técnicas que embasa bastante, principalmente a parte estrutural ali da rede cristalina, que é o código alma, o código espírito, é a homeostase quântica informacional, que é uma técnica desenvolvida pelo Sérgio Secato, um amigo meu que já faleceu, né, e já, inclusive a técnica continua sendo explorada, trabalhada pelo irmão dele, o Sérgio Secato, Carlos Secato, e é uma técnica que ela vem também de um livro que chama-se Eu Sou a Solução dos Meus Problemas, de um japonês, depois eu coloco o nome deles para vocês. Então, é uma técnica que, a princípio, isso fala sobre física quântica, mas não querendo entrar no termo de física quântica, ele explica bastante que é como se fosse assim, você pode mandar uma informação para uma consciência, você consegue interagir com outras consciências, desde que você tenha consciência de que está fazendo isso. Então, a técnica em si, ela divide exatamente sobre minha querida alma, o meu querido espírito. Inicialmente se usa, né, minha querida alma e meu querido espírito, que hoje é transformados aqui em dois quantizadores. Mas, enfim, gente, isso só para saber que triângulo é esse que compõe essa magia que acontece dentro da rede cristalina. Bom, então, juntando todos esses conhecimentos, eu resolvi criar a rede cristalina. A rede cristalina também vem de um conceito de terapia, onde eu fui ao meu templo interno, onde eu criei o meu templo interno para poder fazer essas transformações. Quer dizer, ela é um processo de evolução. Ela fala de um processo de autoconhecimento e de evolução. Mas foi dentro dessas estruturas que ela chegou para mim, essa junção dessas técnicas. Então, quando eu fiz essa mesa, ela tinha exatamente essa forma e tinha essas 4 versões. É a mesma mesa, só que com as cores, a cor do lado de fora determinava qual seria a que eu iria utilizar, né? Então, eu coloquei em votação, junto com o pessoal, que na época meus alunos que trabalhavam com a mesa rosa, fiz o lançamento da rede cristalina, coloquei em votação, na época era no Facebook ainda, né? E foi esmagadoramente quem ganhou a votação foi a mesa azul clara. Então, é por isso que ela hoje tem essa cor azul clara. E as pessoas, quando votaram, não sabiam exatamente o que estavam votando. E, na verdade, estavam votando o modo que eu iria abordar esse curso. Se eu ia trabalhar muito focado no emocional, se eu ia trabalhar muito com causas físicas, se eu ia trazer uma linguagem mais espiritualizada e uma linguagem mais ali mental. É óbvio que ela tem um pouquinho de cada uma dessas, mas o que ganhou disparado foi essa versão azul clara, que é essa mesma que nós trabalhamos hoje. Por quê? Porque todos esses conceitos que nós trabalhamos, na verdade, trabalhar com programação neurolinguística, com cristais, com a criança interior, com a visualização criativa, enfim, tudo isso vai sempre nos conectar com o quê? Com algo que está além da gente, além da nossa mente, além da nossa emoção, além do nosso corpo físico. Então, ela traz esse conceito, assim, só pela cor, dizendo que é uma mesa que fala também de espiritualidade. Então, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês acompanharem um pouquinho a evolução dela. Ela nasceu no dia 12 de 12 de 2012. Essa data eu não esqueço, porque
ela estava pronta alguns dias antes, o acidente aconteceu comigo em janeiro. Então, depois daquele processo que eu comecei a desenvolver ela, demorou praticamente um ano, e eu, quando ela acabei, ela estava, acho que no dia 10 de dezembro, eu falei, não, eu vou lançar ela só no dia 12 de 12 de 2012, exatamente representando esse portal que acontece nessa época, onde abre a convergência quântica, né? Que é aquele evento onde várias pessoas no mundo se conectam com um único objetivo, que é a ascensão da consciência do planeta Terra e dos seres humanos. Então, esse evento começou em 2012, e eu aproveitei exatamente o expandir desse evento, fiz a conexão nessa energia, e ela nasce com essa energia em 2015. E a intenção, quando eu fiz a rede cristalina, era assim, que ela fosse uma mesa, que ela fosse diferente de tudo que eu já tinha ensinado. Então, foi um desafio muito grande para mim também. Não pensa vocês que foi muito fácil. Porque eu sabia trabalhar com tudo isso, eu tenho energia das mãos, tenho mediunidade, enfim, tenho várias percepções que me ajudam na hora de fazer, de criar essas listas, né? As minhas conexões e tal. Mas ela tinha que ter algo, eu falei assim, eu não quero nada que eu já tenha falado, que eu já tenha feito, e eu não me importo de ser totalmente diferente, de quebrar totalmente os padrões. Então, o primeiro padrão que eu quebrei nessa mesa, que ela não usa pêndulo. É uma mesa que nós trabalhamos com as mãos. Ah, professora, mas eu posso utilizar um pêndulo? Sim, se você gosta, está acostumado. Pode, mas não precisa. O chamado à rede cristalina é usar as nossas mãos, né? Canalizar essa nossa força que nós temos, a nossa prana, essa mulherada que tem essa energia de cura nas mãos, essa força. Então, é uma maneira de, é uma ferramenta para que você utilize essa força interior, essa força de. Então, aqui em 2013, vocês podem olhar aqui, ó, primeira imagem. Ela não tinha nenhuma dessas ferramentas que nós utilizamos hoje, mas porque ela era uma mesa tão neutra que a pessoa precisava colar as suas próprias ferramentas. Então, se vocês podem ver aqui, são uns brilhos bem pequenininhos, aquelas coisinhas que a gente, aqueles autocolantes. Aqui na de 2015 também tem. Então, no exercício, no começo do curso, eu entregava esses montes dessas pedrinhas e falava para as pessoas irem colando nas suas mesas de forma intuitiva, como se estivesse decorando. E depois que terminavam os cursos ou desenvolver dos cursos, eles descobriam que, na verdade, essas ferramentas que eles colocaram lá de forma aleatória ou de forma decorativa, depois acabam se mostrando ferramentas que vieram no inconsciente deles. Então, em 2015, ela trazia bem esse conceito de eu decoro, eu coloco, e depois essas ferramentas vão se mostrar no momento certo para que elas servem. E realmente foi um período bem interessante dela. Bom, ela se solidificou, né? Foi ficando mais firme, então eu tirei os cristalzinhos e trouxe os elementos agora para a mesa em 2018. Então, vocês podem ver aqui como se tivesse nascido uma nova Merkaba. A Merkaba, que aqui antes só tinha uma, ela se expande como se ela tivesse rodado, virado e expandido, e ela ganha o código alma, o código espírito e os tons pineais. A partir de 2018, a programação que nós usávamos no começo, que era exatamente isso que a Carla falou, de fazer uma regressão, de ficar voltando, demora muito, aquela coisa muito longa, é como se tivesse é como se a mesa tivesse assim assumido aquilo, então não precisa mais de todo aquele processo, né? Então ela absorve em si os códigos, já tem a própria energia dele, definitiva, mas quando ela ganhou o halo do portal Sirius, então nessa época já tinha o portal Sirius, ele se acopla a essa rede cristalina e dá essa energia da rede cristalina que nós conhecemos hoje, que a gente trabalha junto com o portal de Sirius. Ela se levanta, então ela ganha esse upgrade, ela ganha essa inteligência do portal de Sirius e aqui a versão que vocês veem em 2022, ela já tem o halo do portal de Sirius e utilizaram-se os elementos que nós usávamos aqui. Então, fiz uma sutilização dos elementos e cria aqui um caminho para as Mércadas que antes não tinha. Em 2023, agora 2024, vocês vão conhecer que agora é o portal Psion,
a maestria, que é a evolução da rede cristalina. Então, hoje nós vamos ver o quê? Essa mesa, o seu desenvolvimento, o seu uso. Quando vocês lá na frente forem fazer, se forem fazer o portal Psion, ele funciona igualzinho o portal de Sirius. Você vê aquilo acontecendo. Então, você pode trabalhar com a mão, pode trabalhar com o pêndulo, igualzinho, só que é aquela viagem antes para dentro ainda, né? Mas os preceitos são os mesmos. Então, dentro do portal dentro da maestria, que é a mesa rede cristalina numa oitava superior, por que que eu estou falando um pouco sobre essa estrutura? Porque ela vai interferir no uso da mesa de vocês a partir de agora. A partir do momento que nasce um portal Psion com essa força, ela automaticamente influencia em todas as outras mesas, porque ela evoluiu. Então, não tem como as outras também não evoluírem. Então, vocês vão perceber mais leveza, mais sutileza ainda e resultados bem mais fortes. Por quê? Porque deixa eu pegar as palavras, se elevando a uma oitava superior, ninguém trabalha numa oitava superior trabalhando muito a individualidade. Nós temos que trabalhar no coletivo, porque não existe mais essa coisa muito do ego, que nós trazemos do eu, né? É mais trabalhar com a coletividade. Porque quando nós trabalhamos com a coletividade em rede, nós somos os primeiros a ser atingidos, né? Se eu trabalho dentro da minha sociedade, eu sou a primeira a receber os benefícios da própria sociedade que eu estou inserida. E como seres humanos, né? Nós estamos inseridos na rede da humanidade, então o chamado é para que essas pessoas que trabalham com essas mesas trabalhem uma oitava acima, em vez de trabalhar os conteúdos individuais, pessoais, ela ganha essa força para trabalhar também conteúdos universais, tá? Quando nós falamos de população, quando nós falamos de humanidade. Então, ela tem na sua estrutura, ela ganha na sua estrutura as mesas psionicas universais. Então, o que que ela tem aqui por baixo disso aqui? Então, eu estou falando ela aqui, o portal, tá, gente? Mas saibam que a mesa de vocês já recebe essa influência. Aqui nós temos a MPU da Paz, para quem não conhece, é uma mesa psiônica de sintonização, e uma mesa psiônica, ela é a junção de todas as outras MPUs, todas as outras MPUs. Ela é como se fosse ali aquele símbolo que fecha, que sela todas. Aqui embaixo nós temos a MPU de ISIS, que é um processo de limpeza e proteção, todo a nível coletivo, tá, gente? Pra vocês verem o tamanho da força. Aqui do lado direito nós temos a MPU dos unicórnios, que é essa que remete também à sutilização, à fantasia, à criança, ao mundo imaginativo, ok? E aqui do lado esquerdo nós temos a MPU da Quanin, que é aquela energia que traz dentro da mesa, aquela energia de conforto, de acolhimento, de proteção, de energia da compaixão, né? Então, ela traz como essas bases, tá? Principais, os resultados, as frequências, enfim, as energias que sustentam os nossos trabalhos. Aqui eu coloquei as mércabas, a chamatrina, só para vocês perceberem a estrutura. Mas o mais importante aqui é que, colado pelo amor, né, por essa quinta essência, nós temos esses quatro MPUs que têm uns condicionamentos mais espiritualizados e ligados ao universo. Os desdobramentos dela. O que, que são os desdobramentos? O que já aconteceu, né? O que mais ela virou, o que mais ela já trabalha também a rede cristalina. Então, nós temos essa mesa, que nós estamos falando sobre ela hoje. O desdobramento dela numa superior acima é a MPU dos unicórnios. Vocês podem ver que ela traz esse mesmo conceito da cor. Então, para quem já trabalha com as MPUs dos unicórnios, vai perceber que é muito parecida com a rede cristalina nível energético. Elas são muito parecidas as sincronias, mudando somente ali a escala. Aqui o portal Psion, né, mestria, é tanto o nome de portal como eu confundo, a mestria, e aqui as cartas, né, a parte do, gente, como é que a gente chama isso? O deck tarô de ação pulsada, na cor azul clara, os naipes da cor azul clara,
são os naipes da rede cristalina. Vamos falar um pouquinho sobre a composição da cor, o que que significa, como que foram projetadas essas cores aqui, por que que elas foram escolhidas, o que que elas querem dizer. Sabendo o que isso quer dizer, gente, é mais fácil entender quando a gente está trabalhando em cima das mesas, tá? Então, o azul, ele é o corpo físico, essa parte que está mais aqui em volta. Lembra da primeira mesa que eu mostrei, que a parte de fora era azul? Então, ele é o corpo físico, ele representa o duplo etérico. E é a parte mais densa, porque a intenção dessa mesa é que ela trabalha de fora para dentro e depois de dentro para fora. Então, é por isso que nós começamos a trabalhar muito conteúdos internos, tá? Porque vocês podem ver que o conteúdo mais interno está aqui dentro desse coração, que é essa flor da vida. Aqui nós temos a cor violeta, que representa aí o nosso chakra coronário, que é a conexão com a espiritualidade. Esse amarelo que tem em volta aqui, ele representa a nossa mente, ok? E esse rosa forte aqui, são as nossas emoções. E o azul aqui fora, exatamente representa nosso duplo etérico, tá? Ainda é um campo sutil, é o mais densificado, mas ainda é um campo sutil. A mente, o amarelo, a nossa mente, e esses raios aqui, se vocês podem ver, tá cheio de raios, são 144 raios. Quer dizer que quando a gente trabalha com a rede cristalina, nós já estamos trabalhando nessa energia protegida pelos 144 raios. Os 12 círculos também estão representados aqui, que é um campo de proteção, eles estão subcolocados, tá? E nós temos aqui o halo do portal de Sirius. Vamos ver mais de pertinho. Vamos falar sobre icosaedro. Por que que ela ganhou essa forma, né? Porque essa forma. Então, o icosaedro, que é o planificado, se nós cortarmos, ele fica exatamente nessa figura geométrica. Ele representa a grade eletromagnética que está no nível da crosta, para os altos locais até 30 mil pés acima do nível do mar. Ela se ajusta de acordo com a altitude das regiões planetárias. É a principal grade em que a humanidade tem mantido a sua consciência nos 6 últimos mil anos. Também regula os sistemas eletromagnéticos, como as linhas de lei e os sistemas de vórtice do planeta. Então, você imagina uma ferramenta, como se fosse uma antena, como é que chama aquelas coisas que eles põem no céu? Satélite. Imagina ela conectada nessa estrutura energética do planeta. Ele está fundamentalmente nas 4 primeiras dimensões e ela é a rede que representa as emoções humanas. Por que que eu falo rede, gente? Porque como ela tem essa capacidade de trabalhar tanto no micro quanto no macro, eu estou envolvida, eu sou inserida dentro do macro, né? Então, eu trabalho nas redes exatamente para trabalhar. Eu não sou apenas um pontinho, eu sou parte de um todo. Então, por isso que nós trazemos sempre as conexões com as redes. Não é uma coisa muito importante ali na hora de utilizar, mas é mais para conhecer a ferramenta, a construção dela, tá? As redes do pentadodecaedro. Eu coloquei essa imagem aí numa esfera, para vocês imaginarem como se isso fosse um planeta, nosso planeta, e essa grade energética em volta. Então, é como se nós estamos inseridos por essa grade. É a geometria da grade cristalina, que é o gerador dos 144 raios de expansão consciencial. É uma geometria evoluída divinamente criada para ressoar uma frequência mais elevada para trazer o despertar da humanidade. Então, ela está vibrando ali a partir da quinta dimensão e é o campo de consciência. Fiz bobagem. Uhum. Continuando aqui, nós temos também dentro da rede cristalina, né, esse halo dourado, que é o que representa o portal de Sirius, que chegou ali em 2020, conforme eu mostrei para a história para vocês. Essa é a grade da ascensão da nova Terra. Aqui estão todas as consciências divinas e todos os seres de luz que estão trabalhando na camada ascensional do novo humano e da nova era de ouro que está nascendo.
Então, trata-se de uma malha dourada que faz conexão com a rede Arco-Íris, com uma outra rede, né? E aqui nos conectamos com o portal de Sírius, que é uma frequência também de ascensão planetária. Então, essa rede vibra aí a partir da sexta dimensão. Outra observação que nós temos aqui, né? Nós temos aqui, se vocês olham, nós temos um facho de luz que passa bem aqui no meio da rede cristalina, que ele representa, é uma coluna búdica, ele faz é um vórtice, tá? A gente às vezes usa vários nomes porque, assim, cada pessoa conhece de uma maneira. Então, a coluna e vórtice, ela promove escoamento e limpeza em tempo real do trabalho e todas as energias mal qualificadas são direcionadas para uma reciclagem ou para uma integração. O vórtice também faz a limpeza do operador enquanto trabalha, podendo tocar o dedo a qualquer tempo. Também é utilizado para limpar os cristais quando o operador sentir que é necessário. Apenas como um comando mental já acontece. Nós vamos ver ali na hora da utilização, mas esse facho de luz, ele é o nosso caminho da limpeza. É por aí que a gente abre esse canal de limpeza, instala um vórtice que vai captando todo aquele lixo, absorvendo como se fosse um aspirador, todo aquele lixo energético que a gente está soltando da mesa e vai sumindo com tudo aquilo. Outra ferramenta que nós temos aqui é a chamatrina. Assim como na mesa rosa, ela também, ela ganha sempre a chamatrina, porque sempre lembrando que nós estamos sempre focados no nosso coração, tá, gente? Então, é o Cristo em nós, é o melhor da espiritualidade em nós, é a minha divina presença. Eu gosto sempre de trazer a chamatrina, porque ela fala desses primeiros, os três primeiros raios de despertar do ser humano, né? O que torna o ser humano assim, o que é, o que nós somos. Então, a azul representando ali ao Pai Divino, o plano de evolução, todos os reinos da natureza, da humanidade, como o próprio planeta e um só universo. O amarelo, o raio educador, o raio do professor, ele é a energia da sabedoria, e o rosa, a energia do amor. E trazendo junto adoração, equilíbrio, tolerância, criatividade, bondade, doçura, sensibilidade, o desejo de ser Deus em ação pelo amor, a onisciência, a compreensão, misericórdia, enfim, todos os atributos que nós pudermos colocar em relação ao amor. Então, esses três raios, eles já começam exatamente a fazer a nossa conexão interna. Então, é para isso que ele vai utilizar, para o nosso focar, para a gente sair dos nossos pensamentos e focar no nosso interior, a gente chama pela chamatrina. O anjinho, que parece aquela letrinha A, né, que representa, que está aqui representando o anjinho, ele significa a nossa proteção. Quer dizer, é aquilo que você acredita. Não é um anjo, não é Miguel, não é Rafael, não é Metatron, não posso pôr nem o nome nele, porque ele é egrégoras, ele significa aquilo que você acredita. Tá? Então, você pode fazer o seu ancoramento na mesa, como nós fazemos com as egrégoras dentro da mesa rosa, nós podemos trabalhar, nessa mesa nós fazemos a invocação dos nossos guardiões, dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores, enfim, o nome que nós queiramos dar. Do lado direito aqui nós temos a evolução da América, vocês podem ver que embaixo ela é uma, no meio ela é outra e em cima ela é outra. Ela representa que ela vai evoluindo, é como se ela fosse abrindo assim em camadas e abrindo como se fosse uma flor abrindo uma nova camada. A Merkaba, ela vinha muito ali da Cabala, que significa um veículo de luz, como se fosse ali uma carroça, né? Eles falam carroça porque é uma linguagem bem antiga, mas é um veículo de luz, é como se você imagina aquele ponto de equilíbrio, né? Com um triângulo para cima, depois um triângulo com a parte com a ponta para baixo, intercalando os dois, fazendo aquele veículo, que aquilo muda. E aquilo vai ganhando outras dimensões e passando para outras dimensões também, como se ele ganhasse asas, como se ele, asas não, como se ele ganhasse uma sutileza que o transformasse em uma camada mais para cima, tá? Ó, coloquei uma imagem aqui que pode fazer uma referência aqui para vocês. Cada pessoa tem uma grade de luz etérica em torno do seu corpo. Uma estrela tetaédrica
uma figura geométrica estelar de 6 pontas, que representa basicamente as energias masculina e feminina em perfeito equilíbrio, e harmonia em movimentos contra-rotatórios. Essa é a conhecida como Mérkaba, que é um veículo de ascensão. A Mérkaba é o veículo de luz do ser humano capaz de transportar o espírito para outras dimensões. Quem falou isso foi o Duval do Melquisedeque, do livro Geometria Sagrada. Né? O que nós temos mais aqui também dentro da rede cristalina? Nós temos os aspectos astrológicos. Por quê? Nós acreditamos que quando o nosso espírito entra num processo de reencarnação, quando nós vamos reencarnar, nós passamos por um processo de involução. Esse processo de involução que acontece com nossa alma antes de encarnar como seres humanos, ele passa ali por todos os cinturões de todos os planetas, absorvendo, né, os aspectos astrológicos que nós temos hoje. Então, quem nasceu, qual o seu signo ascendente, qual o seu signo do sol, qual o ascendente, qual é a lua, e assim nós vamos fazendo um mapa, né, segundo a astrologia, de como estava, qual foi o meu caminho, quais são os aspectos que eu trouxe para essa existência, na minha malinha de viagem, como se fossem ali as minhas matérias do que eu vou aprender e do que eu já sei, né? Então, esse é o nosso mapa astral. Esses arquétipos astrológicos, eles são muito úteis para os astrólogos que usam a rede cristalina. Para quem não é astrólogo, eles não dizem muito, não. Como não foi uma mesa desenhada para astrólogos, eles têm você pode ver que os símbolos deles estão assim, de uma forma bem é, sucinta, né? Bem pequenininha, eles não chamam muito atenção, exatamente porque aquilo é para quem tem um olhar da astrologia, para quem consegue trabalhar com mapa. Então, se você pega, coloca um mapa da pessoa em cima da rede cristalina e sabe identificar, então você começa a ver aquelas conjunções que fazem entre uns planetas e outros, e em cima da rede cristalina você pode atenuá-los, apagá-los, reforçá-los, modelá-los, entendeu? Então, mas isso é para quem já tem um conhecimento um pouco maior sobre o mapa da própria astrologia. Com os mesmos mapas, eu trouxe um outro mapa aqui para vocês, que são os arquétipos segundo Jung, né? Então, cada signo traz o seu arquétipo, segundo Jung, e também traz o seu conteúdo. Então, por exemplo, aqui, em Aquário, que sou eu aqui, ó, Aquário, né? É o explorador e o tema é a liberdade, descobrir a identidade, nossa missão. Então, o Peixes é o criador e aí tem a criatividade, ele fornece estrutura. O Áries está ligado ao herói, ao sucesso, então ele veio para deixar um legado. O Touro, o mago, e o poder também de deixar o legado. E assim por diante, passando por todos os signos. Então, isso aqui só para a gente entender que na rede cristalina existem esses aspectos que também podem se desdobrar no atendimento, podem trazer essa necessidade. Imagina, de repente, você está precisando fazer assim pensar em alguma coisa, em romper alguma coisa, deixar alguma coisa para trás, romper um relacionamento, romper um comportamento, e de repente você pode trabalhar aí com a energia do rebelde, né? Que ele vem para fazer as rupturas, para quebrar os conceitos. Então, conhecer um pouco sobre os arquétipos também pode nos dar uma boa dica para trabalhar com a rede cristalina. Então, nós temos aqui ajeitadinho, 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Eles estão nessa posição segundo a densidade deles, tá? O terra mais pesado está embaixo, pode ser vista, pode ser sentida, tem cheiro, tem gosto, então ele é o elemento mais denso. A água, ela pode ser, ela não tem gosto, mas ela pode ser sentida, ela pode ser vista, então ela é mais leve do que a terra, né? O fogo, ele não tem gosto, mas ele pode ser visto. Então, ele é mais pesado que o ar, que existe, não pode ser visto. Também não tem gosto. Então, por sutileza, os elementos estão se acomodados aqui. E quando nós formos utilizar a rede cristalina, nós vamos usar exatamente essa sutileza, começando do mais pesado para o mais leve. Então, não vou entrar aqui muito nos detalhes dos 5 elementos, porém vocês terão esse PowerPoint depois para poder olhar com calma, tá bom?
Então, mas necessariamente nós trabalhamos como alquimistas aqui na Rede Cristalina, então nós somos alquimistas, somos mestres de nós mesmos, né? E nós vamos trabalhar com todos os elementos. Então, quando você é bruxa, você não está ali colocando um rabinho de cobre, uma folhinha daquilo, não faz aquele num caldeirão. Nesse nosso caldeirão, que é a Rede Cristalina, nós trabalhamos com os elementos e com informação, né? Então, nós temos os sólidos platônicos, que é aqui que o alquimista se incorpora, né? Então, ele toma em si os elementos e os manipula para poder fazer a magia acontecer. Então, nós temos 5 elementos básicos, como nós conhecemos: a terra, a água, o ar, o fogo e o éter, que é esse elemento mais sutil, a colinha de tudo, que estão representados aí dentro do nosso rol de cristais. As ferramentas de programação. Então, vamos dar uma olhada no que são essas ferramentas. Segundo a física moderna, a quantização é um processo de atribuição de valores discretos para um sinal cuja amplitude varia entre infinitos valores. O processo é dito quantizado quando ele não apresenta valores contínuos, atuando com oscilações de ondas e amplitudes infinitas. Isso quer dizer, esse quantizador é mais um nível de referência, como se fosse ali um caminho que eu escolho, não, como se eu fizesse uma modulação, mas não é algo que é previsível, tá? Então, eu não posso necessariamente prever qual frequência, qual o modelo, qual a força que ele vai estar. Mas eles são quantizadores, eles representam para a gente um pacotinho de informações. Informações que eu vou dar para vocês agora, tá? Então, esse quantizador de som. Essa tecla de som, ele está associado literalmente ao portal dos signos. Fala da humanidade, da nossa ancestralidade, mas eu não digo uma ancestralidade de pais, de mães, de família, e sim fala de Lemúria, fala das civilizações antigas, dessa história mais antiga, né, das civilizações que vieram antes de nós. Então, ele traz aqui essa conexão direta com Lemúria, tá? Esse quantizador de som, que ele é conectado diretamente com o portal de Sirius, ok? É a mesma clave, é o mesmo portal, é o mesmo quantizador. O quantizador do amor, ele virou uma letrinha A aqui, né, de cor de rosa, rosa porque representa o amor, é a cor do amor, e A, e uma letrinha A, um triângulo representando o A. Esse quantizador do amor, ele sabe o quê? Minha querida alma, minha consciência escolhe. Sentimento que senti e vivi em relação a tal situação, em tal época, acabou. Então, em vez de você criar essa frase imensa de desprogramação, nós usamos somente o quantizador, como se a frase já tivesse sido zipada, organizada, e ele está ali só como um botão. Uma tecnologia evolui, né, gente? Então, o que tem por trás desse quantizador do amor aqui é uma informação enviada da sua consciência para as suas emoções. Vamos imaginar que nós somos uma tríade. Então, a minha consciência é a minha consciência mais pura, é o quantizador som. O amor é o caminho para o meu emocional, e o quantizador do equilíbrio, que é o código espírito, ele está direcionado para minha mente. Então, aqui eu tenho o corpo, desculpa, eu tenho o amor, a mente e o espírito, quer dizer, minhas emoções, meus pensamentos e minha conexão espiritual. Acho que ficou melhor, né? Minha mente é o E, código espírito, quantizador equilíbrio. Atrás desse E tem aquela frase que vem lá da primeira técnica que vocês aprenderam também lá dentro do curso da pós-graduação, que é: meu querido espírito, minha consciência escolhe. Informação tal que recebi, vivi ou senti em tal época, acabou. Então, ele é um comando que nós não precisamos mais falar,
porque eles já ganharam a sua força como quantizadores, já está implícito essa informação. Isso quer dizer o seguinte, toda vez que você colocar um cristal, ou um dedo, ou um pêndulo, que estiver trabalhando em cima do E, está dizendo que está falando para a sua mente, para o seu lado mental, para o lado amarelo ali da rede cristalina. E toda vez que estiver trabalhando em cima do ar, que você sentir de colocar no ar, de trazer no ar, ele está trabalhando o quê? O campo emocional. E toda vez que trabalhar no quantizador de som, nós estamos falando de uma frequência menos palpável, nós estamos falando da espiritualidade, da conexão com a espiritualidade. Bom, tá aqui, né? Busca força no campo espiritual, iluminando tudo que está sendo trabalhado na mesa. É uma ferramenta lemuriana, tem a ver com os tons pineais, com o som, com o silêncio divino, com a fé, com a chama azul também e com o Pai Divino. Então, essas são as frequências que nós nos conectamos quando entramos com essa ferramenta. É o local da entrega, do acolhimento e o reforço divino. A clave Sol é o símbolo da conexão com o portal de Sírios. Essa conexão representa a intermissão e ajuda superior. Acolhimento e entrega. Sugere o despertar de forças interiores. Atua e direciona as frequências geradas para o universo que sejam filtradas e plasmadas no campo do interagente. Vamos falar um pouquinho mais do quantizador do amor, né? Ele traz os potenciais da reprogramação dos sentimentos negativos e positivos. Ali atua no campo emocional, lembra que eu falei? Código alma, atua no campo emocional. Traz amparo, amor incondicional, a chama rosa, e também está conectado muito com o que nós chamamos de mãe divina, essa energia mesmo do acolhimento. É um local de programação instantânea do cristal de uso livre, direciona as frequências geradas para o corpo emocional. Então, lembre, ele é um quantizador. Toda vez que eu estiver falando dele, tocando nele, usando ele, eu estou usando o comando. Minha querida alma, minha consciência escolhe, que é da técnica da homeostase quântica informacional, que eu trouxe lá no início do curso como uma referência. Hoje já não é mais assim, hoje é quantizador do amor. É só para vocês se associarem da onde vem o que ela está aí, tá bom? Para utilizá-lo, traga o seu cristal de uso livre, deixe pelo menos 3 segundos sobre a imagem, sintoniza a frequência do amor. Então, traz essa coisa aqui, do só o amor constrói. É uma energia totalmente reparadora. Traz energia do amor e associa com os nossos sentimentos, nosso campo emocional. Atua e direciona para os campos emocionais, como se fosse um bálsamo, um anestésico, um bem-estar imediato. Traz em si todas as virtudes que provêm do amor, podendo ser invocadas a qualquer momento. E o quantizador equilíbrio, né? Traz os potenciais de reprogramação das informações, crenças e pensamentos negativos e positivos. Atua no campo mental. Olha, gente, a parte mais importante disso que tudo, todas essas coisas que estão escritas é isso. Atua no campo mental, tá? Então, essa é o que vocês têm que gravar. Não precisa gravar tudo isso, simplesmente que ele atua no campo mental. Mente expandida, sabedoria, também ligada à chama dourada e também está conectada aqui ao Filho Divino. Local de programação instantânea de cristal para uso livre, direciona as frequências geradas para o corpo mental. Para utilizá-lo, traga o seu cristal de uso livre e deixe pelo menos 3 segundos na imagem. Sintoniza sabedoria, clareza, equilíbrio e discernimento. Traz em si todas as virtudes da sabedoria, liberdade, razão, clareamento de ideias, intuição, enfim.